Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Emily e aqui a gente vai falar de Fórmula 1 o tempo todo. Vamos ter vídeos na segunda e na quinta-feira, onde eu vou falar das fofocas da semana, eu vou falar sobre como que vai ser o final de semana, como foi o final de semana, explicar certinho o treinamento deles, como foi a qualificação, como foi a corrida, quais são as estratégias que eles usaram e tudo mais. Vocês vão acompanhar tudo isso aqui. E se vocês quiserem um conteúdo mais diário e também, pra quem é iniciante, querer saber o que significa a barrinha que fica do lado nas corridas, o que significa cada coisa, os pneus que eles usam, o que significa soft, medium e essas coisas. Me sigam no Instagram e no TikTok, lá eu vou falar muito mais dessas coisas. Então, como esse vai ser um vídeo mais curto, que eu só quero, introduzir, então vai ser um negócio mais reduzido, a gente vai falar sobre a overview da sprint, que é a visão geral da sprint, a visão geral da corrida, a visão geral da corrida barra qualificação, né? Aí vamos falar também do Off-Track Limits, que, aconteceu muito esse final de semana. Só na qualificação teve 47 voltas deletadas, eu fiquei muito chocada com isso. E também o pódio final, que aconteceu os negócios também no final da corrida por causa do Off-Track Limits. Começando pela sprint. A sprint, pra quem não sabe, é uma corrida mais curta pra diversão. Antes eu usava pra classificar quem ia começar na corrida de domingo, mas hoje é só um evento menor pra diversão e entretenimento dos espectadores. Então, ela é uma corrida que vale menos pontos e só pontua até o oitavo no grid. Mas, enfim, o grid foi formado por Max Verstappen em primeiro lugar, seguido pelo Sérgio Pérez, o Lando Norris, o Nico Hülkenberg e, por último, em quinto lugar, Carlos Sainz, completando o top 5. A corrida foi na pista molhada, todos os jogadores usaram o pneu verde, que seria o pneu para a pista molhada, depois, lá pro meio da corrida, pro final, eles começaram a trocar os pneus para soft, medium, e é isso, pra conseguir voltas mais rápidas e essas coisas. No início da corrida teve um atrito entre o Max e o Sérgio Pérez. O Max e ele estavam tentando pegar o primeiro lugar. O Sérgio ficou por um pouco no primeiro, só que aí o Max foi lá e pegou a liderança de volta. A corrida em si não teve tanta coisa, meu Deus do céu, porque foi uma corrida mais rápida, mas o Russell saiu da posição 15 no grid pra ir pra posição 8ª, quase ganhando a posição 7ª, mas ele perdeu para o Esteban Ocon por 9 milésimos de segundo, porém ele ganhou com a volta mais rápida da corrida. No final, o top 5 foi o Max Verstappen, Sérgio Pérez, Carlos Sainz, Lance Armstrong e o Fernando Alonso, completando os top 5 para a sprint. A qualificação da corrida, que aconteceu na sexta-feira, foi um pouco complicada, vocês não têm noção, tiveram 47 voltas deletadas, o que agora tá todo mundo especulando o que vai acontecer, o que eles podem fazer pra parar de ter tanta volta deletada de Off-Track Limits, o que eles podem fazer, porque a pista não é só usada pra Fórmula 1, eles têm que fazer mudanças que não afetem outros esportes, o que acaba complicando um pouquinho, mas tudo bem. A qualificação foi incrível, muita gente teve volta deletada. O Carlos Sainz ficou fora da pista por muito tempo e ele conseguiu só dar uma volta e ele fez essa uma volta e ficou em primeiro lugar. Foi incrível. No final, a qualificação, o Max ficou em primeiro lugar, o Charles quase pegou o primeiro lugar por 49 milésimos de segundo, ele não fica em primeiro lugar, e aí logo atrás o Carlos Sainz ficou em terceiro lugar. O grid do top 5 da corrida foi o Max Verstappen, o Charles Leclerc, o Carlos Sainz, o Lando Norris e o Lewis Hamilton, completando o top 5 da corrida. Teve duas yellow flags e o safety car também nas duas vezes. Na corrida, quando começou, o Esteban Ocon, a roda do Esteban Ocon acabou pegando na asa da frente do carro do Tsunoda, que resultou em uma yellow flag e seguido por um safety car, que também o carro dele acabou passando pelo cascalho, então ele teve que ir pro pit stop pra trocar a asa. E muitas vezes os pilotos estavam dedurando um ao outro
porque tava saindo da linha branca que tava saindo do Off Track Limits. E aí tava no rádio falando pra equipe, tipo, olha, ele saiu. O Hamilton e o Norris estavam fazendo muito isso. Eu juro, gente, tava muita gente dedurando todo mundo, tava incrível. No início, o Carlos estava quase ultrapassando o Charles o tempo todo, eles estavam em DRS o tempo todo, mas a Ferrari falou pra não atacar, então o Carlos acabou não podendo atacar o Charles. O Nico acabou saindo da corrida depois do ter alguns problemas com o carro, ele parou de funcionar e começou a sair fumaça, então ele ficou fora da corrida. E, gente, esse negócio de off-track limits tava uma bagunça tão grande que até o Nico levou uma bandeira preta e branca, sendo que ele já nem tava mais na corrida, gente. Quando apareceu na tela, eu fiquei tipo, mas ué, por que ele tá ganhando uma bandeira se ele não tá mais na corrida? Tudo bom. A saída do Hülkenberg acabou tendo mais uma yellow flag, seguido por um safety car, e muitos dos pilotos aproveitaram pra fazer pit stop, menos os da Red Bull e o Bottas, que eu acho que não fizeram pit stop, mas o resto da maioria aproveitou porque tava no safety car, não ia perder tantas posições. A Ferrari decidiu fazer uma pit stop dupla, o que acabou prejudicando pro Carlos. A pit stop do Charles foi lenta, foi de 4.4 segundos, e seguido disso o Carlos já tava lá esperando, e aí a pit stop dele foi de 4.5 segundos, e quando ele voltou pra pista de terceiro ele foi pra sexto lugar, mas ele recuperou o lugar dele de novo no terceiro lugar, o que foi tranquilo. Passou o Lando, passou o Luiz e passou o Sérgio, e aí ele ficou em terceiro lugar de novo. O Max, depois de não ter feito o pit stop quando tava no safety car, ele acabou fazendo, e quando ele foi pro pit stop, o Charles e o Carlos acabou ficando em primeiro e em segundo lugar por um bom tempo. Acho que eles ficaram nessa de primeiro e segundo lugar por uns 11 minutos. O Verstappen volta pra pista, ele tá em P3. E aí o Max e o Carlos brigam pelo segundo lugar. Foi muito bom. O Carlos, ele protegeu muito bem o lugar dele, mas era uma Red Bull e tava com um pneu novo, então não tinha escolha, ele ia passar. Foi muito fácil de passar o Charles. Eu acho que o Charles ele não protegeu do jeito que era pra proteger, e aí o Max acabou pegando o primeiro lugar dele de volta, deixando ele em primeiro, o Charles em segundo e o Carlos em terceiro. Essa virada, o Lando acaba pegando o quarto lugar, ultrapassando o Lewis Hamilton. Durante a corrida, muitos jogadores levou penalidade de 5 segundos por causa do off-track limit, muitos jogadores, e que também, por causa disso, a FIA também depois revisou o pódio, mudou as posições, depois que já tinha acabado a corrida, foi tipo assim, horas depois que já tinha acabado a corrida, e eles anunciaram um novo grid. O Carlos, ele fez uma trail de DRS, porque ele sabia que se o Pérez chegasse nele, não ia ter como ele segurar por tanto tempo. Então, o Carlos deixou DRS pro Lando. Ele sempre estava 500 milésimos de segundo do Carlos. Ele deixou sempre essa coisa, e essa distância pouca. Também, o Pérez também estava essa distância pouca do Lando, só que aí ele conseguiu ultrapassar o Lando. E, gente, a briga do terceiro lugar, que foi entre o Carlos e o Sérgio Pérez, foi muito boa. O Sérgio tinha acabado de sair do pit stop, o pneu dele tava novo, era uma Red Bull também, então, tipo, não tinha o que fazer. Ele ia vencer em algum momento, mas o Carlos segurou muito bem. Eles estavam brigando pelo terceiro lugar o tempo todo, um ia pra quarto e voltava de novo pra terceiro. Tava uma troca muito grande. Eu amei, o Carlos foi incrível por ter segurado tanto tempo o Sérgio com um pneu novo atrás dele, e eu achei isso incrível. Eu queria muito que ele tivesse ganhado em terceiro lugar, porque ele mereceu muito. Esse final de semana ele foi muito bom. Tipo assim, ele teve problema com o carro na sexta-feira e conseguiu um pódio na qualificação, que ele ficou... No pódio não, mas ele ficou em terceiro lugar na qualificação. Na sexta, ele conseguiu o terceiro lugar na sprint. E
Gente, depois desse atrito entre o Sérgio e o Carlos, um tentando ultrapassar o outro, pra mim foi incrível, eu amei, os dois foram muito bons, mas o Carlos, por ter segurado o Sérgio por tanto tempo, eu dou os parabéns, ele foi incrível nessa corrida. Chega uma hora que não tem como mais segurar o Pérez, e aí ele acaba passando e pegando o terceiro lugar. E o Verstappen, do nada, ficou tipo assim: eu quero fazer box. E aí o time ficou tipo: não, você tá numa posição segura, não precisa, não tem necessidade. Mas ele ficou tipo: eu quero. E ele fez. Ele trocou pra pneus soft, que é o pneu macio. Ele trocou o pneu dele para um macio só pra conseguir ganhar a volta mais rápida. Porque ele tava sem nada pra fazer lá em primeiro lugar. E aí o que ele fez? Quase arriscou o primeiro lugar dele pra fazer a volta mais rápida. Ele acabou fazendo a volta mais rápida. E no final o pódio foi Verstappen em primeiro lugar e com a volta mais rápida, Charles Leclerc em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. E, gente, vamos falar agora desses off-track limits, porque, gente, aconteceu muito esse final de semana. Teve muita penalidade de apagar a volta ou penalidade de 5 segundos na corrida em si. Eles estavam saindo muito das linhas nas curvas 6, 9 e principalmente na 10. Acho que na 10 foi a que mais teve gente saindo da curva. Foi incrível. E aí vocês me perguntam, o que é off-track limits? Em português, é limite da pista. E é quando ele vai e sai da linha branca, que seria o limite da pista. A linha branca é o limite da pista. E quando o piloto não tá com nenhum dos pneus dentro dessa linha. Então, se todos os pneus estão pra fora, ele saiu pra fora. Na qualificação, ele perde a volta e ele tem que fazer a volta mais rápida de novo. E na corrida, ele ganha uma penalidade de 5 segundos. A qualificação de sexta-feira teve um total de 47 voltas deletadas. E na corrida teve muitas penalidades de 5 segundos. E também, depois disso, teve a revisão da FIA. Até o Nico, que tava fora, gente, da corrida, levou uma penalidade de 5 segundos na corrida. Eu achei incrível. No final, o pódio teve uma diferença muito grande. Originalmente era para ser o Verstappen, o Leclerc, o Carlos e o Lando. Porém, com a revisão da FIA nas penalidades, acabou tendo o top 10 mudado muito. O top 10 foi Verstappen, Leclerc, Pérez, Norris, Alonso, Sainz, Russell, Hamilton, Stroll e Gasly. Teve uma mudança muito grande, então as penalidades foram algo que mudou muito o grid, e eu fiquei muito triste quando eu vi o Carlos saindo de quarto lugar para sexto. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem, acontece. Mas é isso, gente. Essa foi a visão geral do final de semana inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma versão bem mais resumida do que eu espero fazer nos próximos. É que eu só queria falar um pouco de como foi o GP da Áustria e também introduzir vocês. Amanhã vai ter tudo sobre a Silverstone e os maiores marcos, tudo que aconteceu já lá e como que vai ser a corrida e tudo mais. E a programação dos horários das práticas no horário de lá e nos horários de São Paulo. Às 1h amanhã, quinta-feira, vai sair pra vocês tudo da semana, as fofocas, tudinho, os pneus que eles vão usar durante a corrida. Também como que vai estar o tempo, o clima durante esse final de semana. Então eu espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram e no TikTok, que vai ser quando eu posto as coisas em tempo real. Então se vocês quiserem acompanhar, querem ter já um pouco do conhecimento, ou tipo, bom, vocês não assistiram a corrida e vocês querem saber como foi, eu vou falar sobre as práticas, as 3 práticas que eles vão ter. Eu vou falar da qualificação, eu vou falar da corrida. Então acompanhem as redes sociais, o final de semana inteiro vai ser Fórmula 1. E é isso, se inscrevam, curtam, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!